Olá pessoal, tudo bem? Professor Rogério trazendo aqui para vocês um capítulo sobre planejamento. Bom, vale ressaltar aqui fazer uma pequena revisãozinha, né? Essas funções administrativas foram criadas lá pelo Fayol, né, o francês, Fayol, um dos pioneiros da administração, no início do século passado, no início do século XX, e na altura nós tínhamos lá 5 funções principais. Depois houve uma adequação, né, ao mundo empresarial, vamos dizer assim, ou à administração por objetivos, ali na década de 50, 60, com o Peter Drucker, também um dos gurus aí da administração, bastante conhecido aí mundialmente. E aí ficou padronizado e estabelecido as principais funções do administrador, que é o planejamento, a organização, a liderança e o controle. Então, a primeira é o planejamento, todos se desdobram, todas as outras funções se desdobram do planejamento, e aí nós vamos falar um pouquinho aí sobre o que vem a ser o planejamento. Uma coisa que já de início eu gosto sempre de ter na cabeça, assim, elencado, né? É aquela ideia da pirâmide organizacional, né? Então a gente tem o desenho da pirâmide e nele nós temos 3 níveis principais que se entende dentro de uma organização, que é lá no topo o nível institucional, né, onde se desenvolve o planejamento estratégico. No meio, nós temos o nível tático, onde se desenvolve os planos gerenciais. E lá embaixo, na base da pirâmide, nós temos o nível operacional, onde se desenvolve os planos técnicos, né? Então, é lógico que hoje em dia, né, no século XXI, a gente tem aí algumas adequações, algumas organizações que já têm aí algumas características que fogem um pouco até dessa percepção, mas de maneira, na sua grande maioria, todas, de uma maneira ou de outra, ainda se enquadram nessa pirâmide organizacional. Bom, então o planejamento é fundamental, né? Todas as outras funções da gestão derivam do planejamento e como os gestores planejam o futuro em um ambiente em constante mudança. Então, o ambiente está sempre em mudança, né, gente? Pode ter menos mudança num ano, mais no outro, mas o ambiente, como nós dizemos, ele é mutável, né? E aí, uma das atividades, uma das habilidades, uma das funções do administrador é que, junto com todo esse arcabouço, todo esse leque aí de ferramentas da administração, que ele possa auxiliar a sua organização em reduzir o nível de incerteza do futuro, né? Muitas coisas podem ser controladas, principalmente quando nós falamos das variáveis controláveis, que tem a ver com a questão interna do ambiente da empresa, da organização, mas muitas variáveis também são incontroláveis, né? Elas têm a ver com o ambiente, com o mercado, né? Então é legislação, é demográfico, é geográfico, é econômica. Então são várias variáveis que a empresa não tem o poder de controlar elas. O que ela pode fazer, a partir até inclusive da teoria contingencial, é elaborar planos para que possa, né, ter estratégias e táticas de como a empresa pode lidar no caso de acontecer uma situação dessa. Então, nenhum plano pode ser perfeito, né? Porque a todo momento nós podemos ter mudança no ambiente, né? Sem planos e metas, as organizações e os funcionários tropeçam. Uma coisa que às vezes as pessoas ficam assim, mas então se o ambiente ele pode ter várias alterações e tudo mais, por que eu vou me dar o trabalho de fazer um planejamento, de elaborar metas né, e colocar isso em prática? Já é comprovado, né, pela toda a literatura, né, e lógico pelo próprio mercado, que a empresa que não possui planejamento, né, que não possui uma organização, liderança e controle, ela está mais suscetível a essas mudanças, essas intempéries. Então, é relevante sim, a gente não consegue controlar tudo, mas é relevante, é importante, existe, ao fazer esse estudo e o desenvolvimento dessa filosofia dentro da empresa, colabora para a maturidade organizacional também, né? Existe aí um melhoramento do entendimento
do que realmente são os objetivos da organização, qual que é a sua missão. A gente vai falar isso nos próximos slides aí. Então aí nós temos as metas e os planos. A meta é a circunstância ou condição desejada do futuro que a organização tenta perceber. O plano é o modelo para a realização da meta e especifica as alocações de recursos, cronogramas, tarefas e outras ações necessárias. Então isso tudo se dá como sendo o próprio planejamento. Né? Então, assim, nós temos isso aí, mais uma vez, a questão de ter isso desdobrado nos 3 tipos de nível. Então, os planos, né, estratégicos, né, eles refletem aí o comprometimento com a eficácia e a eficiência e a eficácia organizacional, né? Isso vai ser aí bastante importante, bastante relevante para a organização, né? Então, nós temos ali um processo de plano geral, né? E isso aí impede que os gestores pensem apenas em termos de atividades cotidianas, porque não são atividades que são desenvolvidas ali, né, olhando para o seu pé, mas são atividades que você vai elaborar pensando no médio e longo prazo, né, ali de 2 a 5 anos. E isso vai te trazer uma clareza melhor, né, vai te ajudar a impregnar, a realizar a própria questão da missão da empresa, né? Então, os planos estratégicos são as etapas aí da ação pelas quais aí uma organização pretende alcançar os objetivos estratégicos. Os níveis de metas e planos, como eu falei, eles vão se desdobrando. Lá na cúpula nós temos a declaração da missão. A missão, ela nada mais é do que a essência, né? A essência da empresa, né? Por que eu existo? A gente, né, um questionamento que a gente faz para a gente pensar, é, 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 provocar, né, o que pode ser a missão da empresa, é assim, qual que é o motivo de você estar vivo, né? Por que você existe? Qual que é o negócio da empresa? Essa é a missão da empresa, né? Então, metas e planos estratégicos da gestão sênior, organização como um todo. E aí, caindo para o tático, nós temos as metas e os planos táticos da gestão intermediária, principais divisões e funções seriam os setores, departamentos, né? Ali o nível de gerência e as metas e planos operacionais de gestão inferior. São departamentos e indivíduos. Então, às vezes, assim, gerentes, né, mais baixos, supervisores, e as pessoas que muitas das vezes executam, né, o que foi planejado ali no nível gerencial, no nível tático. Né? O processo de planejamento organizacional, definir o plano, definir a missão, a visão e definir as metas estratégicas. A visão aqui é o que eu quero ser quando crescer. Né? Então, assim, o que eu quero ser quando eu crescer? Onde eu pretendo chegar? A questão do sonho, né? Então, qual é o seu sonho nesse sentido? O número 2, traduzir o plano, definir planos e objetivos táticos, desenvolver mapa estratégico, definir planos de contingência e cenários, aquilo que eu estava comentando, tem um plano B, um plano C, um plano D, né? No caso de alguma coisa acontecer que você não controle, mas você tem ali alternativas para lidar com a situação, isso já pré-estabelecido, e não uma reação de apagar foco de incêndio, né? Identificar equipes de inteligência, importante identificar as pessoas com capacidade de análise aí, né, tá na moda aí o BI, né, o Business Intelligence, a inteligência dos negócios, né? Então saber estabelecer essa conjectura que envolve o cenário interno e cenário externo da empresa. Número 3, planejar operações, definir metas e planos operacionais, selecionar medidas e alvos, é muito importante ter de maneira clara e estabelecida aí a questão desses alvos, o que você quer fazer realmente, o que você quer atingir, para que a gente possa fazer o quê? Definir metas ambiciosas, né? Então, assim, essas metas, ou o próprio planejamento em si, ele não pode estar de graça na sua mão, ele não pode estar ali no seu alcance, porque senão ele não vai ser desafiador. Ele também não pode ser um sonho. Nesse ponto, o planejamento não é igual à visão, né? Então, o planejamento ele tem que estar longe do meu alcance, mas ele não pode estar longe demais. Então, assim, se ele estiver muito longe, né, utópico, uma situação utópica, ele vai se tornar frustrante e desmotivador.
Então, nós temos a questão assim, que o planejamento não está no meu alcance, ele vai provocar um desafio em mim, mas eu sei que com esforço, né, com a melhoria contínua, com o estabelecimento de metas, como eu disse, desafiadoras, mas palpáveis, eu vou provocando, eu vou entrando numa engrenagem de constantemente buscar o atingimento de metas que são mais pontuais. E o planejamento de crise, né? Quando pensa nos planos de contingência, estabelece alguns cenários. E nós temos ali basicamente três tipos de cenário: o cenário otimista, o cenário moderado e o cenário pessimista. E aí esse é o básico. Um planejamento de crise, a gente tem o pessimista do pessimista do pessimista. Então você vai fazer assim, o que eu faria, qual seria o tipo de estratégia na minha empresa num tipo de crise, né, complicado, como é que a gente poderia lidar. E aí você vai fazer vários ponderamentos junto ao seu corpo gestor da empresa, os diretores, os gerentes, né, ter ali dinâmicas, reuniões, brainstorms, né, para poder pensar em alternativas. 4, executar o plano, então utilizar a gestão por objetivos, até pensada lá pelo Drucker, a administração por objetivos, né, a APO, painéis de desempenho, então ter métricas e parâmetros que vão avaliando essa questão da melhoria, né, planos de uso único, cada caso é um caso, você não pode ter um único plano para todos os setores da empresa, às vezes a maneira de você mensurar a produtividade no setor de produção é mais numérica, é mais quantitativa, e você também precisa, às vezes não, você precisa, né, também avaliar a produtividade e a performance, por exemplo, no setor administrativo. Só que lá, às vezes, as situações são mais difíceis de você mensurar, mas não que é impossível, né? Então você já tem que ter mecanismos de maneira de mensurar aí essa produtividade nos diversos tipos de setores. E responsabilidade descentralizada, né? Então, a ideia de melhorar os colaboradores, trazer essa maturidade organizacional, essa corresponsabilidade, né? Ter ali até uma certa questão de delegação, né? Autonomia e tudo mais. Então, para que você possa contar com pessoas que também se preocupam com o desenvolvimento organizacional, com o atingimento de metas, com a conquista dos objetivos, para que a missão possa ser alcançada. Né? Definição de metas nas empresas, a missão organizacional, razão de existência da organização, eu tinha comentado anteriormente, as metas estratégicas, às vezes chamadas de metas oficiais, são afirmações gerais que descrevem em que lugar a organização quer estar no futuro, né, que seria aquela visão que a gente nós falamos. Os planos estratégicos definem as etapas da ação pelas quais a empresa pretende alcançar as metas estratégicas. Então eu estabeleço lá a minha meta estratégica e depois eu preciso desdobrar isso. Como eu pretendo atingir aquela meta estratégica? Como é que eu vou desdobrar aquele objetivo estratégico em tático e operacional? As metas e os planos precisam estar alinhados para que sejam consistentes e se apoiem mutuamente. Então é uma questão contínua, né? Assim, eles têm que estar, realmente tem que ser uma situação, como nós dizemos, harmônica, né? Quando nós trabalhamos com gestão de processos, nós falamos assim que não pode ter pontos de desconexão, ou seria as famosas pontas soltas. Então existem os diferentes níveis, mas tem que ter a preocupação de que não haja desconexão. Ou seja, um setor não pode estar fazendo uma coisa de que ele não esteja integrado com o atingimento do objetivo macro, né? Com o atingimento da meta macro. Então, essa é a situação. Mapa estratégico para alinhar as metas, aqui a realização da missão e a criação e criar o valor ideal. Então, metas de desempenho financeiro, né? As metas de atendimento ao cliente, metas de processo comercial interno e metas de aprendizagem e crescimento. Peço para vocês que depois pausem o vídeo, né, deem uma boa namorada nesse quadro. Esse quadro aqui, ele representa, apesar de não ter esse nome aqui para vocês aqui,
Mas ele representa, na verdade, essas etapas aqui, ele representa uma ferramenta bastante utilizada na administração, que é o BSC, o Balance Scorecard, né? Então, é uma ferramenta bastante utilizada, né? Então, né, e ele passa por essas etapas aqui. Planejamento operacional, os gestores usam as metas operacionais para direcionar os funcionários e os recursos, as metas que permitem à organização ter um desempenho eficiente e eficaz, e aí isso inclui aí, né, a abordagem de planejamento como gestão por objetivos, é, planos de uso único e planos permanentes. Características das metas eficazes são específicas e mensuráveis, têm um período de tempo definido, cobrem as principais áreas de resultados, são desafiadoras, mas realistas, estão ligadas a recompensas. Isso seriam as metas eficazes. Aqui também ele não deu o nome, né? Coisa engraçada, o autor não dá o nome oficial dessa ferramenta. Isso aqui também é uma outra ferramenta da administração, né? Que nós chamamos de SMART, né? SMART. Essa sigla dá essas palavras aqui, só que em inglês, né? Então ali seria específica, mensurável, tempo, realista. Então tem as, sabe, tem a specific, né? Misery, tem cada uma das letras do SMART é uma característica. Então são características que as metas têm que possuir. Porque percebam, ela tem que ser específica, ela tem que ser quantificável, quando ele fala mensurável, ela tem que ter um prazo, né? Então são situações que deixam as coisas mais palpáveis. Você não fica num blá blá blá. Não é uma questão de achismo, é uma questão de evidências, nós chamamos, né? Modelo do processo do administração por objetivo, definido em 54 Peter Drucker, método popular e atraente para estabelecer metas e monitorar o progresso para alcançá-las. Aqui ele também trouxe aqui, né, a questão da definição das metas, desenvolver plano de ação, analisar o progresso. Também dei uma olhada aqui, uma namorada nisso aqui. Isso aqui também já lembra também uma outra ferramenta da administração, que é a árvore de processo decisório, né? Não é bem desse jeito aqui, mas lembra bastante. Mas só para vocês entenderem, dá para perceber, né? Você faz uma árvore, você coloca aqui vários retângulos da esquerda para a direita e conforme você vai indo, aí tem dois sentidos. Você pode ir, tem muitos retângulos do lado esquerdo e ir afunilando ou o inverso. Para cada um dos tipos tem um objetivo específico. Então, nós chamamos de árvore de processo decisório. Também muito vinculado a outra ferramenta da administração, que é os 5 porquês. Né? Então, por quê? Por quê? Por quê? Você faz 5 perguntas por quê, onde cada um dos porquês não é igual ao outro, apesar que a palavra é a mesma, né? Mas a intenção não é a mesma. Tem uma explicação para isso, então isso também é uma outra ferramenta da administração. Então, aqui nesse caso, na etapa 1, ele define as metas, na etapa 2, ele desenvolve os planos de ação. Com relação ao plano de ação, também existem técnicas de plano de ação. A mais usada no Brasil é o 5W2H, né? Então, o que, quem, por quê, onde, como, quanto e quanto custa, né? Então, são 5W2H, são palavras também em inglês, né? Então vem why, where, who, né? Então vai indo assim, então, né? São várias palavras. A avaliação do progresso e tomada de ação corretiva, né? Então, assim, atingiu a meta? Não atingiu? E aí a gente sempre tem essa questão de quando não atinge a meta, nós temos que fazer uma ação corretiva para melhorar aí. Você não vai fazer do mesmo jeito, né? Se você não atingiu a meta e você repete o processo da mesma forma, você vai atingir o mesmo resultado. Concordam? Então você vai continuar não atingindo a meta. Então você tem que fazer um novo plano de ação modificado, melhorado, para que você possa melhorar a sua performance e agora dessa vez atingir a meta. Benefícios da administração por objetivo, né? Ele traz aqui, concentra os esforços do gestor e do funcionário nas atividades que levarão à realização das metas, pode melhorar o desempenho em todos os níveis da organização,
melhora a motivação dos funcionários, alinha as metas individuais e dos departamentos com os objetivos da empresa, né? Então são características para a gente ter uma eficiência, para ter os benefícios aqui da administração por objetivos. Planos de uso único e permanentes, né? Os de uso único são mais específicos, desenvolvidos para atingir um conjunto de metas não suscetíveis a ser repetidas no futuro, programas e projetos. E os planos permanentes, né, são aqueles que vão ser repetidos, são planos em cursos usados para fornecer orientação para tarefas que ocorrem repetidamente na organização, políticas, regras e procedimentos. São aquelas tarefas rotineiras, é o pessoal bem lá do operacional mesmo, que tem as tarefas rotineiras, tem um conjunto de tarefas que são rotineiras. O plano de uso único programa construção de nova sede, projeto, reforma do escritório, configuração de uma nova intranet na empresa, são exemplos aí de plano de uso único. E os permanentes, a política, né, quais são as políticas? E aí nós temos alguns exemplos ele traz aqui, políticas de acesso assédio sexual, políticas da internet, das mídias sociais. Então, quais são as políticas que a gente tem nos diversos campos da empresa? A regra, né, a regra de não comer em áreas da empresa onde os funcionários ficam visíveis para o público, por exemplo, né? Recordei aqui do exemplo pessoal, eu trabalhei numa empresa onde o funcionário era proibido fumar, né, na rua, por exemplo. Tinha lugares específicos para fumar, mas assim, era a mesma ideia daqui, né? A ideia era que assim, que o cliente não ficasse vendo o funcionário fumando, para que não passasse essa imagem para o cliente, né? Então são regras. E o procedimento para emitir de reembolsos, procedimentos para o tratamento de queixas de funcionário, são os procedimentos em si mesmo, né? São os pequenos formulários, né? Então, eu preciso pegar um formulário para abastecimento do carro. Que eu preciso de pedir um dinheiro para poder viajar pela empresa, lógico, né? Então você tem lá os formulários. Formulário de atestado de saúde, formulário para não sei o quê, procedimento. Como é que funciona o procedimento para avisar que um tal equipamento precisa de manutenção? Então são procedimentos, né, internos, rotineiros, né, que são utilizados aí pela organização. Principais tipos de planos de uso único e permanente, e aí aqui ele traz alguns outros exemplos, né? Aí também peço que vocês deem uma pausa no vídeo e deem uma alinhada com relação a isso aqui, né? É tranquilo. Ainda falando sobre a questão dos... Não, peraí. Aqui, dos benefícios do planejamento, né? Benefícios e limitações do planejamento. Metas e planos fornecem uma fonte de motivação e comprometimento. O planejamento ele não pode ser uma coisa muito exaustiva, né? Muito teórica, ou como nós chamamos de planejamento de gaveta também, né? O diretor vai lá, fica 6 meses fazendo o planejamento para os anos seguintes, e aquilo ali fica na gaveta e não é comunicado com os colaboradores. Então, na verdade, é o contrário. O certo é que o planejamento da empresa, os objetivos da empresa, ele seja exaustivamente comunicado com seus colaboradores. Porque assim, o que é mais comum é você chegar num colaborador de uma empresa e falar assim, qual que é a missão da sua empresa? O cara não sabe nem, não faz ideia. Qual que é o objetivo da sua empresa? Não, eu trabalho aqui e tal, eu faço minhas atividades, da minha função, eu sou cobrado por isso, eu sou remunerado por isso. Não, tudo bem, mas qual que é o objetivo da empresa que você trabalha? Né? Os colaboradores não sabem. Então, isso é um exemplo de má comunicação, né? Ou, perdão, uma falta de comunicação entre a direção e todo o corpo organizacional. Então, metas e planos fornecem uma fonte de motivação e comprometimento. Então, como eu estava explicando, isso deixa que você realmente insira, né, os seus colaboradores na participação dessa questão. Metas e planos orientam a alocação de recursos. É porque toda meta ou plano, ela inicialmente ela vai precisar de uma prospecção orçamentária, né? Então, tudo começa no financeiro, né? Então, eu vou contratar um novo funcionário, eu vou comprar tal coisa, tem recurso para isso? Né? Então, você tem que verificar se existe como fazer já um provisionamento financeiro
ou de recurso em relação a material e coisas do tipo mesmo. Metas e planos são um guia para a ação. Metas e planos estabelecem um padrão de desempenho. Metas e planos podem criar a falsa sensação de certeza. Tem que tomar cuidado com isso. Né? Então tem que tomar cuidado com isso aqui. Eu vou acabar de ler aqui e eu explico essa questão. Metas e planos podem causar rigidez em um ambiente turbulento. E metas e planos podem ficar no caminho da intuição e da criatividade. Então, pegando essas últimas aqui, pessoal, o que acontece? É importante ter o planejamento, é importante ter os planos, é importante desenvolver essa questão desse gerenciamento, mas também tem que tomar cuidado para não ter o apego ao planejamento, né? E aí o que eu quero dizer com isso? É, assim, quando se faz, por exemplo, no caso do planejamento estratégico, que é para longo prazo, então ali entre 2 a 5 anos, por exemplo, não é porque eu fiz aquele planejamento que eu não vou mexer nele nunca. É lógico também, por outro lado, assim, você também não vai mexer todo mês. Porque se você mexe todo mês, é porque o seu planejamento foi furado desde do nascimento, vamos dizer assim, né? Tava, né? Como se a gente brinca, nasceu morto. Né? Então, ele pode ser, né? Ele não pode ser estático, ele tem que ser um planejamento dinâmico, né? Então você pode sim fazer uma adequação no seu planejamento de tempos em tempos, 3 meses, 6 meses, de acordo com o próprio ambiente. Então é o que ele falou ali, ó, metas e planos podem causar rigidez em um ambiente turbulento. Então, num ambiente de incertezas, o país está aumentando a inflação, aumentou a concorrente, várias situações, diminuiu a quantidade de matéria-prima que é fornecida por você, ficou mais melindrosa a relação com os fornecedores. Você tem que, não pode ser muito rígido em seguir o seu planejamento. É o que eu estava dizendo. Você precisa ali de uma dinamicidade, você vai precisar de uma flexibilidade, você vai precisar de um jogo de cintura para que haja uma adequação da organização em relação a esse cenário, né? E a questão também de que toma cuidado, porque quando a gente tem as coisas muito planejadas, às vezes acontece muito de falar assim, não, a pessoa, um colaborador dá uma ideia, um gerente dá uma ideia e você fala assim, não, 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 a gente não pode fazer isso não. Essa ideia sua é muito legal, você vai colocar ela no papel e nós vamos discutir ela na próxima reunião de diretoria, lá no final do ano, para que possa, às vezes, ser colocada em votação e aí às vezes ela entrar no próximo planejamento. Então você vai coibindo, você vai minando, né, a capacidade de intuição e criatividade dos seus colaboradores. E isso é um material muito fértil, né? A questão da criatividade, né, ela é extremamente salutar para a empresa. Então, tem o planejamento, mas você tem que, né, você fala, nossa, legal, essa ideia é sua. Põe ela no papel, monta um projetinho ali, o que você pretende com isso, e aí nós vamos sentar e conversar e verificar de que maneira isso aí poderia entrar em execução, quais são os pontos fracos dessa ideia sua, quais são os pontos fortes dessa ideia sua, de que maneira que essa ideia sua vai agregar valor para a empresa, né? Então, ter uma conversa madura, mas assim, motivar a pessoa, né? Parabenizá-la, né? Oh, nossa, que legal, nossa, muito bem pensado, parabéns, que legal. Continue contribuindo, continue dando ideias, né? Muitas empresas dão prêmios para as pessoas, né? Então, né, uma das mais famosas, né, em caso mundial, é a 3M, por exemplo. Mas muitas empresas dão premiação. Então, por exemplo, o funcionário deu uma ideia, ele já vai ganhar alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui, vou inventar um exemplo. Então, por exemplo, o cara já deu uma ideia, ele ganha R$ 50. A ideia dele, ela tem subsídio para se sustentar. Não é uma ideia dada só para ganhar R$ 50. Então, assim, ela tem sustentação numa primeira análise por uma pessoa. Beleza, então você ganha lá R$ 100 agora. Aí ela vai para a discussão ali de alguma comissão, algum comitê. Aí, se ela for aprovada como uma das ideias que vai ser desenvolvido um projeto de viabilidade dessa ideia, aí você ganha, por exemplo, R$ 500. Então, beleza. Então, chegou lá 20 ideias lá, o comitê analisou e verificou que das 20 ideias, 3 têm um alto potencial de desenvolvimento.
Então, beleza, você ganhou R$ 500. Agora eles vão montar um projeto da sua ideia. Né? Eles vão pôr no papel e verificar a viabilidade técnica, viabilidade financeira, viabilidade de diversas formas. Ver cronograma, verificar se é palpável, se é atingível aquela ideia. Aí, vamos supor que, ok, deu certo, a ideia foi colocada em prática e ela teve sucesso. Aí você ganha lá R$ 2.000, R$ 10.000. Então, algumas empresas, né, têm esse hábito, tem essa política, né? Existe essa política de recompensar as pessoas que são criativas, né? É uma maneira, isso vai muito da política da empresa, né? Eu conheço algumas empresas que têm essa pegada, não são a minoria, né? Mas existe isso sim. Planejamento para um ambiente turbulento, né? Planejamento de contingência, definem as respostas que as empresas adotam em caso de emergências, contratempos ou condições inesperadas. Criação de cenários, como eu estava explicando, né? Envolve olhar para as tendências e descontinuidades atuais e visualizar possibilidades futuras. Então tem que ficar antenado nas situações internas e principalmente de mercado. E o planejamento de crise, lidar com eventos inesperados tão repentinos e devastadores que poderão destruir a organização se os gestores não tiverem uma resposta rápida e apropriada. Então, é aquilo que a gente estava falando, que eu estava explicando para vocês, da inteligência dos negócios, do business intelligence. Isso geralmente fica a cargo dos diretores, né, da empresa, quando a gente pensa na pirâmide organizacional. Às vezes, no nível tático, se a empresa tem um setor ou algumas pessoas que trabalham, por exemplo, alguém do marketing ou alguém do comercial, ou às vezes pessoas específicas que trabalham com inteligência de negócio, literalmente, ou análise de dados, têm essas percepções de uma maneira mais clara e mais direta, porque lidam com isso no seu dia a dia, né? O importante é ter alguém que tenha esse olhar, né? Assim, a situação, eu penso que a situação pior é que não tenha pessoas na organização que desenvolvam esse comichão, né? Que desenvolvam essa curiosidade de fazer essa percepção e esse prospecto de cenários, né? Ou de observação do mercado externo e mercado interno, para tomar esses devidos cuidados, né? Então, é uma deixa. Fases essenciais do planejamento de crise. Ele traz aqui para a gente a questão da prevenção e da preparação, né? Então, é uma maneira, né? Então, né? Nós temos diversos tipos de abordagens. Aqui ele já fala da prevenção, estabelecer relacionamentos, detectar os sinais do ambiente, eu estava falando, a preparação, designar uma equipe de gestão de crises, né? E um porta-voz. Então, ter pessoas, às vezes, que têm características que trabalham com análise de risco, né? Então, a questão da gestão de crise está muito próxima da análise de risco, né? Então, nós temos aí a BNT, NBR 31000, né? Que é sobre gestão de risco. A própria ISO 9001, 2015 também recebeu bastante a contribuição da questão da análise de risco nela, né? Então, é uma coisa que vem sendo inserida no mercado com mais ênfase nesses últimos anos. Criar um plano detalhado de gestão de crise, estabelecer um sistema de comunicação eficaz. A comunicação também é primordial, né? A comunicação interna, a comunicação na cadeia de suprimentos, ela é primordial, né? Então, tomar cuidado com os ruídos, né? A informação chega para quem não precisa, a informação, né, não chega para quem precisa, né, várias coisas. A informação é igual aquele telefone sem fio, né? O diretor passou uma informação, mas até que chega lá no colaborador, lá no plano operacional, ela está totalmente desvirtuada. Então isso também pode piorar a crise, na verdade, né? Definição de metas ambiciosas para a excelência, metas razoáveis, mas altamente ambiciosas. Eu estava explicando lá atrás, né? De ser mensurável e ser desafiadora, né? É a mesma coisa. Claras, convincentes e criativas e exigem inovação. Então ela vai sempre ter que trabalhar com a questão da provocação. As metas são razoáveis e convincentes, né? Eu tenho aqui o caso do Walmart. À medida que o tempo se move mais rápido e fica mais turbulento, elas são importantes. E nós estamos numa época, né, onde o tempo se move mais rápido, literalmente, né, cientificamente falando. Então, uma hora continua sendo 60 minutos, mas a percepção que nós temos dessa uma hora
ela é menor do que se tinha antigamente. Né? Então é isso que ele quer dizer com a medida que o tempo se move mais rápido. E isso aí é diverso, aí eu teria que fugir um pouquinho aqui dessa aula de planejamento, mas tem uma explicação, como eu disse, até científica para isso. Isso aí é por causa, começou principalmente, ficou agravado de 20 anos para cá, principalmente pela questão da tecnologia, né? Então a percepção de tempo ela está acelerada, né? E isso aí todo mundo consegue, né, perceber isso claramente nas suas próprias vidas aí. Utilização de painéis de desempenho, painéis para que mantém aí o controle das principais métricas de desempenho, alinhando e acompanhando essas metas. Então tem que ter ali um belt, a gente brinca, né, na área de processo ou de qualidade, né, tem que ter ali um green belt, um black belt que acompanha isso aqui também, que alinhe esses diversos processos com as pessoas de apoio, né, pode ser aplicados em toda a empresa, na fábrica ou numa loja, né. Aqui um exemplo também, né, painel de gestão do projeto, na verdade está na moda, né, a questão de trabalhar com esses dashboards, né, que são, lá embaixo até tem lá na fonte lá, né, Manager Dashboard, ou, né, gerenciamento de gráficos visuais, né, mais ou menos isso, né. Então, assim, o que são esses dashboards? São gráficos mais visuais, mais amigáveis, né, isso auxilia muito na tomada de decisão, auxilia bastante para os gestores, né, e vai automatizando também as rotinas. Então ninguém tem que ficar olhando mais para a planilha cheia de número, né? Você automatiza mais as questões. Então nós temos aí hoje a inteligência de negócios, o data science, né? A Power BI, a linguagem R, vários mecanismos, várias formas de trabalhar com essas questões aqui estatísticas, né? E que a gente possa mensurar essas questões. Implantação de equipes de inteligência, né? Equipes de inteligência, grupo funcional de gestores e funcionários, trabalham em conjunto, obtêm a compreensão profunda de determinado problema, com o objetivo de apresentar ideias, possibilidades e recomendações sobre os objetivos e planos relacionados ao problema. E era isso aí, né? Esse capítulo sobre planejamento. Aqui falei um pouco do planejamento, falei um pouco dos desdobramentos disso e dos níveis desse planejamento. Nós falamos sobre as metas, falamos sobre a questão da missão e da visão. Então nós tivemos aí vários conceitos importantes nesse capítulo. Estou trazendo ele de uma maneira mais sintética. Nós vimos sobre a questão dos cenários também, né? A questão das medidas de contingência, por exemplo. Né? Então, bastante importante aí para se organizar, né? Para se planejar, melhor dizendo, para as organizações. A próxima aula, né, videoaula, será sobre a próxima função administrativa, que é a organização, né, o organizar. Muito obrigado, abraço a todos.